A história. A história. Para muitos, ela é um livro aberto, um conjunto de fatos e datas cuidadosamente compilados que moldam nossa compreensão do passado. Mas e se disséssemos que essa superfície polida esconde camadas e mais camadas de verdades profundas, segredos que desafiam tudo o que nos foi ensinado? O narrador, uma voz que atravessa o tempo e o espaço, convida-nos agora a desvendar esses mistérios, a vasculhar os escaninhos empoeirados do tempo em busca de revelações que podem abalar as fundações do nosso conhecimento. Prepare-se, pois o que está prestes a ser revelado desafiará a sua percepção e questionará a própria natureza da verdade. Imagens de arquivos antigos, manuscritos esquecidos e ruínas monumentais piscam, acompanhadas por uma música sombria que anuncia o início de nossa jornada. Nosso primeiro mergulho é nas águas turbulentas da Biblioteca Perdida de Alexandria. A narrativa popular fala de um incêndio catastrófico, um acidente trágico que privou a humanidade de um tesouro inestimável de sabedoria. Milhões de pergaminhos, o conhecimento acumulado de civilizações inteiras reduzidos a cinzas. Mas, e se a perda não foi acidental, e sim um ato deliberado para controlar o fluxo de informação? Teorias alternativas sugerem que a destruição foi gradual, motivada por conflitos políticos, religiosos ou pela simples negligência. No entanto, a ideia de que certos textos foram intencionalmente suprimidos, que o conhecimento de eras foi apagado para remodelar a narrativa humana, permanece como um eco perturbador. A perda não foi apenas de livros, mas de perspectivas, de caminhos científicos e filosóficos que poderiam ter alterado drasticamente o curso da civilização. O que realmente se perdeu em Alexandria? Em seguida, o narrador nos leva a refletir sobre a tecnologia antiga avançada. Somos ensinados que o progresso tecnológico é linear, uma escalada constante desde a roda até o smartphone. Contudo, artefatos como o mecanismo de Anticítera, um computador analógico grego de 2000 anos, ou a precisão assombrosa das pirâmides egípcias e maias, parecem desafiar essa cronologia. Como civilizações que supostamente careciam de ferramentas e conhecimentos modernos, puderam criar maravilhas de engenharia e astronomia tão complexas. Essas descobertas são frequentemente minimizadas ou descartadas pela academia, rotuladas como anomalias ou resultados de métodos perdidos. Mas o que se esconde por trás dessa negação? Será que nossos ancestrais eram muito mais avançados do que queremos admitir? E por que essa verdade foi escondida? A sugestão de que certas tecnologias foram apagadas da história, talvez por serem perigosas demais ou por desafiarem o poder estabelecido, paira no ar, desconfortável e intrigante. Antes de continuarmos nossa jornada por esses mistérios, por favor, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Nosso terceiro segredo nos transporta para as culturas esquecidas e as conexões globais. A história oficial prega um isolamento cultural, onde civilizações floresceram em seus próprios continentes, sem contato significativo até as grandes navegações. No entanto, evidências arqueológicas contam uma história diferente. Artefatos romanos encontrados nas Américas, a presença de tabaco e cocaína em múmias egípcias, ou as semelhanças arquitetônicas entre culturas distantes, sugerem um intercâmbio muito mais antigo e profundo do que nos foi contado. O conflito entre a história oficial e essas provas irrefutáveis levanta uma questão crucial. Por que a narrativa isolacionista foi mantida? E se a história que nos contaram sobre a separação dos povos for uma farsa, e a verdade sobre nossa interconexão foi convenientemente silenciada para manter uma certa ordem ou ideologia? O véu do tempo começa a se levantar, revelando um tapeçar de culturas entrelaçadas que desafia a simplicidade dos nossos livros escolares.
Aprofundando-nos ainda mais neste labirinto de verdades ocultas, o narrador nos guia para o quarto segredo: documentos secretos e conspirações reais. Acreditamos viver em sociedades transparentes, onde a informação flui livremente, mas a realidade por trás das cortinas do poder frequentemente contradiz essa percepção. Casos como a Operação Mockingbird, onde a CIA supostamente manipulava a mídia, ou o projeto MKUltra, que explorava o controle mental através de experimentos antiéticos, são exemplos arrepiantes de como os governos e as elites operam nas sombras. Esses documentos, desclassificados após décadas de sigilo, revelaram ações controversas, intenções ocultas e uma profunda desconfiança em relação ao público. O impacto desses segredos na sociedade é imenso, corroendo a confiança pública e semeando a semente da suspeita. A revelação de que instituições que deveriam proteger seus cidadãos os usavam como cobaias ou os manipulavam através da propaganda é um choque para a fundação da democracia. A motivação para manter tais informações em segredo é multifacetada. Proteger operações delicadas, evitar escândalos políticos, manter a estabilidade social ou, mais sinistramente, preservar o poder de certos grupos. Se esses foram revelados, quantos outros segredos ainda estão guardados nas profundezas dos arquivos, protegidos por juramentos de silêncio e pelo tempo? A pergunta paira no ar, pesada e inquietante, sugerindo um universo de verdades ainda por desvendar. Em seguida, o narrador nos transporta para o quinto segredo: as verdadeiras causas de grandes eventos. A história oficial é frequentemente uma narrativa cuidadosamente construída para servir a determinados interesses, e os grandes eventos que moldaram o mundo não são exceção. Tomemos, por exemplo, o naufrágio do Titanic. A versão amplamente aceita fala de um iceberg da arrogância humana. No entanto, teorias alternativas, baseadas em novas evidências e investigações aprofundadas, sugerem negligência intencional, falhas estruturais conhecidas ou até mesmo uma troca de navios para fins de seguro. A verdade por trás de certas guerras também é frequentemente maquiada. Os motivos declarados para o início de conflitos sangrentos são, muitas vezes, apenas a ponta do iceberg, escondendo interesses econômicos, geopolíticos ou ideológicos muito mais profundos. A manipulação da narrativa histórica não é um acidente. É uma ferramenta poderosa. Ela serve para justificar ações passadas, moldar a opinião pública e garantir que certas lições sejam aprendidas ou esquecidas. A traição da confiança pública pela manipulação histórica é uma ferida que tarda a cicatrizar, deixando um rastro de cinismo e desilusão. Será que os livros de história nos contaram a versão que as potências queriam que soubéssemos e não a verdade nua e crua? A história, neste contexto, não é apenas um registro de eventos, mas um campo de batalha onde a verdade luta para emergir contra as forças da ocultação. Finalmente, o narrador nos conduz ao sexto segredo: descobertas arqueológicas suprimidas. O mundo acadêmico é, por vezes, um guardião zeloso de paradigmas estabelecidos, e descobertas que os desafiam são frequentemente encontradas com ceticismo, ridicularização ou, pior, silêncio. Há relatos de esqueletos gigantes encontrados em diversas partes do mundo que foram rapidamente desaparecidos ou desacreditados, sem uma investigação profunda. Artefatos anacrônicos, como o vaso de Dorchester, uma peça metálica intrincada encontrada dentro de uma rocha de milhões de anos, desafiam a cronologia da evolução tecnológica humana e são convenientemente ignorados. A tensão entre a ciência e o dogma estabelecido é palpável. O que acontece quando uma descoberta arqueológica ameaça derrubar séculos de teoria e crença? A motivação por trás da supressão é complexa.
proteger a reputação de acadêmicos consagrados, evitar o pânico público diante de verdades que podem abalar a fé ou a compreensão da realidade, ou simplesmente manter o status quo que beneficia a história oficial. E se o que foi encontrado desafia tão profundamente nossa compreensão do passado, que a única solução foi enterrar a verdade, literalmente? O narrador deixa a pergunta ecoar, enquanto imagens de sítios arqueológicos abandonados e artefatos misteriosos preenchem a tela, convidando-nos a questionar o que mais jaz escondido sob a terra e sob o véu do esquecimento. Avançando para o ápice de nossa jornada, o narrador nos introduz ao sétimo segredo, o enigma da existência humana. Este não é um segredo escondido por governos ou elites, mas um mistério que reside no cerne de nossa própria compreensão. A história oficial, seja através da lente da evolução darwiniana ou de narrativas criacionistas, tenta preencher as lacunas sobre nossa origem. No entanto, o registro fóssil está repleto de elos perdidos, de saltos inexplicáveis na complexidade da vida, e as narrativas míticas globais, curiosamente semelhantes em suas descrições de um tempo primordial e da descida da humanidade, sugerem uma fonte comum de conhecimento que foi fragmentada e distorcida ao longo dos milênios. Teorias alternativas desafiam a linearidade da evolução, apontando para a possibilidade de intervenções externas, de civilizações pré-diluvianas ou de um conhecimento ancestral sobre a consciência que transcende a ciência materialista. O conflito entre fé, ciência e o mistério irresolvível de quem somos e de onde viemos é uma batalha constante na mente humana. Talvez o maior segredo de todos não seja algo que foi escondido, mas algo que nunca fomos capazes de compreender completamente sobre nós mesmos. Uma verdade tão fundamental que nossa percepção atual simplesmente não consegue abraçar. É uma questão que nos assombra desde os primórdios e cuja resposta, se encontrada, redefiniria tudo o que acreditamos saber. As consequências da ocultação histórica são profundas e multifacetadas. Ao nos privar de partes cruciais de nossa herança, a supressão histórica molda nossa identidade, distorce nossa percepção do passado e limita nossa visão de futuro. Se a história é, como se diz, a mestra da vida, o que acontece quando essa mestra é cegada ou manipulada? A dor da ignorância não é apenas a falta de conhecimento, mas a perda de potencial, a incapacidade de aprender com erros passados ou de construir sobre sucessos esquecidos. A busca incessante pela verdade, por outro lado, é um motor para o progresso, um farol na escuridão da desinformação. A redenção potencial que vem com a revelação desses segredos não é apenas o preenchimento de lacunas, mas a reconexão com uma identidade humana mais rica, mais complexa e, talvez, mais sábia. É a chance de reescrever não apenas o passado, mas também o futuro, com uma compreensão mais completa de quem somos e do que somos capazes. O narrador, com uma voz carregada de convicção, lança uma chamada à reflexão e engajamento. Ele incentiva o espectador a não aceitar passivamente as narrativas que lhe são apresentadas, mas a questionar, a pesquisar e a formar suas próprias conclusões. A história não é um livro fechado, mas um campo de batalha para a verdade, onde cada um de nós tem um papel a desempenhar. A internet, com seus vastos repositórios de informações e desinformações, é tanto uma bênção quanto uma maldição, mas oferece ferramentas sem precedentes para aqueles que buscam ir além da superfície. O convite é para que cada um se torne um detetive do passado, um arqueólogo do conhecimento, desenterrando as verdades que foram enterradas. O narrador convida a compartilhar teorias e segredos escondidos nos comentários, transformando o ato de assistir em um diálogo contínuo, uma colaboração na busca pela verdade.
Na conclusão impactante, a música cresce em intensidade, enquanto imagens de ruínas antigas, símbolos misteriosos e manuscritos empoeirados desfilam pela tela. O narrador recapitula a ideia central. A história é muito mais complexa, misteriosa e, sim, manipulada do que nos é ensinado. Os 7 segredos revelados são apenas a ponta do iceberg, um vislumbre de um universo de verdades ocultas que aguardam ser descobertas. A promessa é clara: a busca pela verdade nunca termina. É uma jornada contínua, uma exploração sem fim dos recantos mais profundos do tempo e da memória. A última imagem é um ponto de interrogação pairando sobre um mapa mundi antigo, e a pergunta final ecoa no ar, instigando a audiência a continuar sua própria busca. Quantos outros segredos ainda esperam para serem desvendados? O silêncio que se segue é preenchido com a perplexidade e a curiosidade despertadas, deixando uma marca indelével na mente do espectador.